Olá, seja muito bem-vindo ao Agenda 21 em Ação aqui na nossa TV Unimap. Este programa é uma parceria entre a TV Unimap e a UCIP Pira 21 Piracicaba, realizando o futuro. A partir de hoje, começamos um novo formato. Devido à pandemia do coronavírus, os entrevistados e entrevistadores participarão de suas respectivas residências ou espaços, respeitando assim o isolamento social. E a pandemia será o tema de hoje, especificamente aqui em Piracicaba. Com isso, conversamos com o secretário municipal de saúde, Pedro Melo. Também temos a participação da diretora da UCIP Pira 21, Rosa Moraes. Sejam todos muito bem-vindos. Secretário, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite e tudo aquilo que nós podemos falar sobre a pandemia no nosso município, com certeza vamos esclarecer as pessoas que estão nos assistindo. Perfeito, secretário. Vamos começar nossa conversa com dados e números. O primeiro caso de coronavírus foi confirmado em 24 de março. Até hoje, dia 2 de julho, quando estamos gravando a nossa entrevista, o município já registrou 2.982 casos e 96 mortes. A prefeitura criou um comitê de crise para definir medidas para o enfrentamento da pandemia. Então, eu faço-lhe as seguintes perguntas. Quem faz parte desse comitê e quais são as medidas adotadas que estão em vigor? Na realidade, quando a gente começou o processo da pandemia, né, lá em dezembro, quando as notícias começaram a chegar da China, nós já começamos a nos preparar, porque nós sabíamos que também seríamos atingidos por esse processo, já que ela ainda naquele momento não era definida como uma pandemia, mas a gente percebia que os países, aos poucos, estavam sendo atingidos pelo processo. O prefeito Vargas Nery convocou vários secretários, né? Esses secretários que participam são o Milton Bissoli, certo? Que era a Procuradoria, o pessoal da Secretaria de Saúde, né? Dentro da Secretaria de Saúde, nós também chamamos o pessoal da Cevisa, que é o nosso Centro de Vigilância Sanitária, o doutor Moisés Tagleta participando desse processo, o vice-prefeito, né, o José Godoy participando desse processo. Enfim, fizemos um comitê formado por vários secretários, envolvendo várias secretarias, para que a gente pudesse realmente traçar uma estratégia para enfrentar o problema que vinha pela frente. Feito isso, nós passamos a convocar todos os segmentos da cidade que tivesse alguma participação na área da saúde, principalmente, né? E também as entidades de classe. A primeira pessoal a ser chamado foi o pessoal da área hospitalar, da área da saúde. Por quê? Porque nós sabíamos, né, das preocupações que nós seguimos, principalmente no atendimento na área hospitalar. Por quê? Porque nós sabíamos que essa epidemia, além do alto poder de contágio que ela tinha, esse é o grande problema, o vírus ele se propaga entre as pessoas, consequentemente, nós teríamos que ter alas específicas dentro do hospital para que evitasse o menor número possível de contaminação. Haja visto que nós tínhamos observado que na China, na Europa, o índice de contágio do pessoal da área da saúde era muito grande. Por quê? Porque eles não tinham um treinamento adequado para o uso dos EPIs. Então, foi através da experiência deles que nós começamos a ter a experiência também aqui no nosso município. Depois fomos chamando as entidades de classe envolvidas, chamamos a Associação Comercial, a Associação Industrial, enfim, todos os segmentos, para que a gente pudesse explicar qual eram as nossas intenções, né, e qual realmente é o poder de participação de cada um desses segmentos no processo. Feito isso, nós fomos traçando a nossa estratégia de como atender essa população, né? Primeiro, nós descentralizamos o atendimento da área não Covid, centralizamos o atendimento do Covid.
nós pegamos uma UPA nossa, que é a UPA do Piracicamirim, e concentramos todo o atendimento das doenças respiratórias dentro dessa estrutura, que a gente considera como QG da Covid, né? E as UPAs, que é a UPA da Vila Sônia, a UPA da Vila Cristina e a UPA da Vila Resende, ficou atendendo as demais patologias, porque, além da Covid, nós temos que entender que a população continua tendo AVC, continua tendo infarto, continua tendo as suas doenças traumáticas e assim sucessivamente. Com isso, nós fizemos o treinamento da equipe de como atender essas pessoas, né, os sintomas, todas aquelas fases especificamente que a Covid-19 tem, né, para que a gente pudesse realmente ter um pessoal treinado para isso. Tiramos dentro da UPA, ou seja, montamos a tenda, que ela é fora da unidade, para que as pessoas que não tivessem a doença não adentrassem dentro da unidade para não se autocontaminar ou contaminar as outras pessoas. Essa foi a nossa estratégia. E claro que, a partir daí, fomos traçando, juntamente com os demais hospitais da cidade, de forma progressiva, o setor público e o setor privado, aí nós unimos a Unimed, a Santa Casa, o Hospital da Cana e o Hospital Regional, para o atendimento desses pacientes em nível hospitalar, tanto em unidade de terapia intensiva, como na enfermaria. Cada caso tinha uma especificação, né? No início, nós começamos com um determinado número de leitos, tanto de enfermaria como de terapia intensiva, e nós sabíamos que, à medida que o processo da doença fosse progredindo, naquele momento, São Paulo vivia um epicentro, e nós sabíamos que o interior seria acometido na sequência, porque já tinha sido traçado os corredores comerciais de grandes polos, como é o caso de Piracicaba, Campinas, São José dos Campos, Santos, São José do Rio Preto, enfim, todos esses polos comerciais que seguem, geralmente, as linhas das nossas rodovias, né? Seja ela Anhanguera, Bandeirantes, assim sucessivamente. E, com isso, nós fomos, aos poucos, aprendendo sobre a doença, porque, na realidade, o mundo ainda está estudando essa doença, está aprendendo essa doença, que hoje não é uma gripe, é uma doença sistêmica, né, que divide na fase 1, 2 e 3, e que pode ter complicações bastante importantes, né, nas pessoas, né, tanto do ponto de vista pulmonar, como do ponto de vista neurológico, renal, hepático, enfim, pode levar a pessoa a óbito. E nós não sabemos ainda as consequências que essas pessoas têm pós-cura, né? Existem especialistas, né, que já estão estudando as complicações dessas pessoas, né, em nível neurológico, em nível pulmonar, pós-processo de cura, né? Porque, por ela ser uma doença sistêmica, uma doença inflamatória, muitas pessoas têm sequelas importantes, né? Tanto no nível pulmonar, através de um processo de fibrose, perda de capacidade pulmonar, na parte neurológica. Algumas dessas pessoas têm epilepsia, outros têm síndrome de Guillain-Barré, enfim, muitas doenças estão aparecendo pós-pandemia, né? Quer dizer, aquele quadro clínico que sai da fase aguda e está entrando na fase crônica, né? Então, essa que é a nossa preocupação. Então, por tudo isso, nós estamos aí vivendo um momento bastante sui generis, né? Apesar de 42 anos de formado, eu nunca tinha vivido um processo tão intenso, né? Tanto do ponto de vista doença, como do ponto de vista econômico. Tá certo. Secretário, desculpe agora te interromper. A Rosa tem uma questão para o senhor. Isso. Por gentileza, Rosa. Eu gostaria de saber, o número de casos ele está crescente, né? Nós estamos passando da casa de 100 casos diários.
e com um isolamento que a gente acredita, né? No nosso entender, a adesão ao isolamento ela não está de acordo com o que deveria ser. O que vocês estão fazendo nesse sentido de proteção para que as pessoas não venham a contrair a doença? Veja bem, Rosa, o Brasil é um pouco diferente dos países europeus, né, onde a população tem uma disciplina muito importante, né? E no Brasil, infelizmente, é assim. Quando houve a flexibilização, nós vimos relativamente tranquilos, né? Numa faixa. Se você observar a flexibilização que aconteceu a partir do dia 1º de junho, né, o aumento começou a ser exponencial. Né? Por quê? Porque as pessoas realmente pararam de ficar em isolamento social. Tanto é que os números, né, quando você fala em isolamento, a gente sempre pensa em números bons acima de 60. Né? E esses números começaram a cair, chegando, inclusive, abaixo de 40, que é um número bastante significativo. O que foram feitos? Foram feitos fiscalizações, com o intuito de fazer com que esses estabelecimentos abertos fechassem. Agora, o governo do Estado colocou a lei do uso obrigatório da máscara, inclusive com multas, porque mesmo com a sugestão de uso preventivo da máscara, as pessoas ainda continuavam não usando a máscara e, consequentemente, o poder de contaminação é maior. Como a contaminação se processa mais pelas vias aéreas, porque a eliminação de gotículas, a máscara faz uma proteção importante quando as duas pessoas usam. Né? É muito mais importante a contaminação através das vias aéreas do que através de materiais que você possa manipular, né? Com exceção da mão, que esse é o maior problema quando você cumprimenta alguém, quando você põe a mão nos olhos, etc. Mas o resto é coisas relativamente menos contagiosas. Então, esse isolamento social era muito importante. E, para isso, está sendo aplicado agora multas, né, para estabelecimentos para as pessoas que não usarem máscara, né? Inclusive, a prefeitura, através da Polícia Civil, a Polícia Militar e através da Vigilância Sanitária também, estão fazendo, as pessoas que estão fazendo a recidiva do processo, ela está sendo multada e, ao mesmo tempo, está sendo fechado o estabelecimento. Coisa que a gente não quer, porque as pessoas vivem daquilo, mas elas têm que entender que, quando ela não cumpre as regras, ela está criando um problema para as demais pessoas que cumprem. Né? Então, esse é o que a Prefeitura de Piracicaba está fazendo. E, secretário, seguindo a linha de raciocínio da Rosa, da questão dela, ela comentou que diariamente o número de casos é alto, tem vezes que ultrapassam mais de 100 registros. No dia 26 de junho, o município regrediu para a fase vermelha no Plano de São Paulo. Diante de tudo isso, existe a possibilidade do prefeito Bajas Negri decretar o lockdown, além dessa adesão ao isolamento, a adesão baixa ao isolamento social? Veja bem, toda vez que a gente reuniu o comitê, ficou-se bem claro que, se as coisas realmente caminharem fora de controle, o lockdown seria decretado sem sombra de dúvida. O objetivo nosso é realmente diminuir ao máximo o índice de mortalidade. Né? E o índice de mortalidade só é diminuído se você tiver menor índice de pessoas contaminadas. Né? Você observa, em nível mundial, que ela varia de 3% a 5%, ou seja, de cada 100 pessoas que contraem a doença, 3 a 5 pessoas serão, infelizmente, ceifadas pela doença. Né? E, principalmente, as pessoas acima de 60 anos. Em Piracicaba, o índice de mortalidade 90% está nas pessoas acima de 60 anos. Então, se as coisas realmente não caminharem da forma que nós estamos prevendo, porque o fechamento foi a partir de segunda-feira, nós tivemos um processo de aumento significativo após a abertura. Agora, com o fechamento, a gente espera que haja uma queda nesse processo. Se por acaso não houver, eu tenho certeza absoluta que o comitê, não o prefeito, especialmente o comitê de crise, vai decretar o lockdown na cidade. Então, a gente espera que as pessoas cumpram o compromisso delas, né? Se isolarem socialmente, só saírem no estritamente necessário e não ficar passeando sem uso de máscara, etc. Então, por enquanto, é preciso apenas a conscientização da população.
além da conscientização, Desculpa, Rosa. multa também, né? Agora, a multa, quem não usar máscara vai ser multado. O estabelecimento que recidir, ele vai ser É fechado. isso. Isso é a determinação da vigilância sanitária e do poder de polícia, da polícia civil e militar. Secretário, uma preocupação que eu acho que é geral em relação à disponibilidade hospitalar para o crescimento dessa pandemia no município. Outros municípios têm esses hospitais de campanha e nós não temos. Realmente é necessário, ou o senhor acha que o que está disponível é suficiente para esse aumento? Hoje nós temos, Rosa, 105 leitos de terapia intensiva disponível à população completa, ou seja, que tem todos os equipamentos para dar sustentação à vida e com respiradores, né, que é o que a população entende, né? A terapia intensiva tem todos os equipamentos, inclusive o respirador. Em Piracicaba, nós não temos um hospital de campanha, mas nós temos uma coisa muito semelhante, né? Nós fizemos a UPA do Piracicamirim, que o governo não considera como hospital de campanha, mas ele é um hospital de campanha, que eles chamam de unidade de estabilização, onde nós temos 10 leitos de terapia intensiva, todo equipado, né, com respiradores, desfibrilador, monitor, etc., e temos mais 21 leitos de enfermaria. Então, hoje, com os números que nós temos, nós somos relativamente... Para você ter uma ideia, o governo preconiza 10 para 100 mil. Né? Se você pegar o número, dividir o número de 105 por 4, nós estamos aí com 25 por 100 mil. Então, é um número muito acima do que o governo preconiza. Nós iniciamos no começo, quando nós começamos, nós tínhamos 57 leitos disponíveis de terapia intensiva entre o setor público e o setor privado. Hoje nós estamos com 105. Eu acho que são números bastante significativos nesse sentido. Temos planos alternativos se, por acaso, as coisas piorarem. Né? A gente espera que não, porque a média de ocupação dos nossos leitos de terapia intensiva está na faixa de 60%. Então, consequentemente, a gente tem uma reserva ainda significativa de leitos. Mas é claro que, se por acaso houver uma exacerbação do caso, né, nós teremos planos alternativos para isso já traçados. Claro que a gente não espera usá-los, mas eles estão previstos. E, secretário, como que a prefeitura está aplicando os testes para a Covid-19? Todos podem fazer o teste ou apenas com alguns critérios estabelecidos? Como está funcionando essa questão? Na realidade, as pessoas têm que entender o que é o teste. Né? Nós temos 2 tipos de teste. Nós temos o teste do PCR, que é aquele que é feito pelo suave nasal, né, e pela orofaringe, onde você detecta se a pessoa tem ou não tem fragmento do vírus, ou seja, se a pessoa está ou não está contaminando. E temos o teste rápido, que é o teste sorológico, que também tem os testes através da dosagem do sangue, que é a dosagem do IgG e do IgM, que são 2 anticorpos que as pessoas que, quando têm a doença, passam a produzir. O teste, para nós, o mais importante é o PCR. O que é o PCR? O PCR é aquele que você faz na fase aguda da doença, geralmente do 1º ao 10º dia. É aquele que vai definir se a pessoa contamina ou não os outros e se o vírus está nas vias respiratórias dela. Já o teste sorológico, que é a dosagem do IgG e do IgM, que é o teste rápido, ele já define o estágio evolutivo da doença. O indivíduo tem o IgM, que é um anticorpo que aparece na primeira fase da doença, né? E tem o IgG, que é um anticorpo que aparece na segunda fase da doença, e que na fase final ele fica o IgG positivo, que é a cicatriz sorológica, a gente chama. Então, nós estamos aplicando dentro dos critérios técnicos. Né? As pessoas, às vezes, não entendem que ela não tem critério técnico para fazer o teste. Exemplo, ela entrou em contato com uma pessoa e não tem sintoma nenhum, certo? Está dentro de um período que o teste rápido não vai ser positivo, porque se ela tiver com menos de 10 dias, não adianta você fazer o teste rápido. Você vai ter um falso negativo, né? Porque ela pode estar com a doença e vai ter um falso negativo.
Essa é a briga que o pessoal tem com o teste rápido. O teste rápido tem que ser feito depois de 10 dias de contato. E claro que nesses primeiros 10 dias você faz o suave nasal, que é o mais importante. É claro que tem todo um processo, você vai na tenda, o médico vai examinar você, vai colher as informações e vai fazer ou não. Todos aqueles que são necessários fazer, automaticamente estão sendo feitos. No início, nós tínhamos um critério do Ministério muito rígido. Ele estabelecia critérios para as pessoas que podiam fazer o teste rápido, que eram pessoas acima de 60 anos, pessoas da área da saúde, pessoas da área de criança. Hoje, esse protocolo foi quebrado, ele está universal. Então, as pessoas que realmente necessitam podem ir na tenda, no nosso caso, especificamente, lá no Piracicamirim, e serão feitos. E é claro que as instituições privadas também usam do mesmo critério. Secretário. Perfeito. E a saúde pública ela foi pautada quase total. Isso. Pode falar. Rosa, perdão. Eu acho que o nosso tempo tá bem curtinho agora. Eu queria só que o senhor falasse um pouquinho sobre a vacinação da gripe, que a adesão está baixa nos outros grupos e agora foi aberta a toda a população. Infelizmente. Como isso pode nos ajudar? Infelizmente, Rosa, nós temos... A população é sempre complexa nessa hora, né? Nós temos a vacina quanto à gripe, que é a preconizada H1N1. Nós não podemos esquecer que a H1N1 é uma doença grave também, é um coronavírus também. Nada mais é do que foi a gripe espanhola. A gripe espanhola foi causada por H1N1 em 1918. Mais de 50 milhões de pessoas morreram, né? Naquela época foi a Primeira Guerra Mundial. Quem acabou com a guerra foi o coronavírus da época, que era o H1N1. Além do H1N1, ela tem o H3N2 e tem a influenza B. As primeiras pessoas, os primeiros grupos que fizeram, que foram os idosos e foram o pessoal da área da saúde, eles cumpriram mais de 100% do preconizado. Infelizmente, alguns segmentos, que é o segmento da gestante, o segmento das crianças, o segmento dos adultos com 55 a 59 anos, não estão cumprindo, né, o cronograma definido, as metas preconizadas. Hoje, se você somar todos os segmentos, nós estamos aí com um pouco mais de 80%, né, quando o Ministério preconiza 90%. Como tem vacina, o Ministério abriu todos os segmentos da população indistintamente. Mas o que são mais vulneráveis, que é o caso da gestante e o caso das crianças, infelizmente, nós não cumprimos a meta. A gente espera que as mães procurem, porque além da Covid-19, que é uma doença grave, nós não podemos deixar de esquecer que essa doença, as três também são graves, e podem também dar síndrome respiratória. Né? Então, as pessoas têm que ter essa consciência que, se tem vacina, vamos fazer a vacina para evitar pelo menos essas três. Enquanto nós não tivermos vacina por Covid-19, nós vamos ter que enfrentá-la de outra forma. Mas para as doenças que têm vacina, infelizmente, a população não está cumprindo com o papel dela, que é se imunizar contra ela. Agora, nesse momento, nós vamos abrir a todo o segmento da população até que o estoque de vacina acabe. Perfeito. Tá certo. Secretário, nós passamos um pouquinho do tempo, mas não tem problema, porque a informação é prioridade nessa questão. Eu quero agradecer a Rosa Moraes, mais uma vez, pela parceria, e ao secretário municipal de saúde, doutor Pedro Melo, pelas informações e atenção. Obrigado, secretário. Eu que agradeço, Reinaldo, agradeço muito a Rosa, que eu perturbei muito ela, na época que ela comandava a Caterpillar, e ela ajudou muito, né, no segmento de esporte. Obrigado, Rosa, espero que você continue sempre ajudando, porque você sempre teve essa forma de ajudar aqueles que mais precisam. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar conversando com o nosso secretário da Saúde. Acho que foram informações muito importantes para a nossa população e é o objetivo da nossa Agenda 21, é realmente a gente trabalhar em prol de uma qualidade de vida excelente para Piracicaba.
E olha, Rosa, Perfeito. hoje é a primeira injeção do Brasil, é a primeira em saúde do Estado e a quinta do Brasil. Isso realmente é uma missão que o governo Barjazneg busca, né? Inclusive da saúde. Agora ele não quer ser a primeira do Estado, não, ele quer ser a primeira do Brasil. É uma meta audaciosa, mas vamos buscá-la com certeza. Com certeza, secretário. E a você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência e pela sua participação. Fique em casa, mas se for sair, use máscaras. Tchau, tchau.